Os influenciadores agora querem ser empresários e as pessoas comuns querem criar conteúdo dando as suas opiniões sobre produto. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste podcast a gente fala muito sobre marketing, branding, negócios, mentalidade e o que mais vier na minha telha de uma maneira sempre muito descontraída. Antes da gente começar nosso episódio, eu queria avisar vocês que o Manual dos Conteúdos Estratégicos, o meu treinamento gravado para que você aprenda a pensar conteúdo de maneira estratégica e aumente as suas vendas através da criação de conteúdo, tá com 60% de desconto agora na Black Friday. Ou seja, ele antes custava 497 e agora ele tá custando 197. E você pode parcelar em 12 vezes no cartão. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Mas, bora começar aqui. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico. Eu acho que vocês vão gostar. Nesse episódio eu queria confessar pra vocês que eu acredito que todo empresário deveria criar conteúdo, mas que nem todo criador de conteúdo deveria se tornar um empresário. Em uma era onde grandes influenciadoras estão lançando as suas marcas, é impossível a gente não enxergar essa movimentação de mercado, onde os influenciadores agora querem ser empresários e as pessoas comuns, os meros mortais, querem criar conteúdo dando as suas opiniões sobre produto. Esse é um fenômeno que a internet trouxe, né? Que a globalização trouxe. A mensagem antes era dada por uma grande mídia, então a Globo fala, todos escutam. E a internet, ela deu uma revolucionada por quê? Porque agora não é só a Globo que fala. Agora é a Globo, a Joaquina, a Mariazinha, a fulaninha e todo mundo pode emitir a sua opinião. E aí o que aconteceu foi, num momento onde todo mundo pode virar influenciador, todo mundo tem uma ferramenta na mão que pode te tornar formador de opinião, a profissão de influenciadora começou a receber muitas novas pessoas. E aí as influenciadoras mais antigas, mais consolidadas, começaram a perceber que, putz, será que eu quero ficar jogando esse jogo da rede social a vida inteira? E aí a gente teve um começo de uma movimentação de influenciadoras virando empresárias. Mas agora isso vem se fortalecendo, né? A gente viu Mari Saad, a gente viu Malu Borges, Boca Rosa, Mari Maria, todas essas são influenciadoras que estão se tornando donas dos seus próprios negócios ou já têm negócios consolidados. Mas eu tenho uma opinião sobre isso que é, eu acho que esse talvez não seja um passo que você tem que seguir pelo efeito manada. O que eu percebo é, toda vez que algo começa a acontecer na internet, todo mundo corre para copiar. E a gente não se questiona do, será que é para ser assim? Será que deveria ser assim? Será que esse modelo de negócio funciona para mim? É isso que eu quero? As pessoas elas não param e se questionam sobre, será que eu comecei a criar conteúdo por causa disso? Será que eu comecei a criar conteúdo pra isso? Existe uma grande diferença entre você virar um criador de conteúdo pra fortalecer a marca, a empresa que você já tem, e aí você vira o rosto, você humaniza, você fortalece, junto às vezes até com um time de influenciadores, pra você fazer a sua marca crescer mais rápido, afinal pessoas se conectam com pessoas, do que você vir e falar, eu sou influenciador, logo preciso ter um negócio. E aí, de uma maneira não muito planejada, você vai lá e fala, vou criar um negócio. Um negócio exige gestão. E isso exige tempo. Então, às vezes você começou a criar conteúdo, porque você queria ter liberdade geográfica, queria trabalhar da sua casa, e aí você vai lá e fala, não, agora eu vou abrir um negócio, eu vou ser a empreendedora. Só que, às vezes, não é porque você é uma boa criadora de conteúdo que você vai ser uma boa empreendedora. Não é porque você converte para marcas que você vai converter no seu negócio. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O primeiro dado, eu trouxe, anotei alguns dados aqui que eu queria trazer para vocês, é um dado sobre empreendedorismo. Hoje no Brasil, 51,15% das empresas encerram suas atividades antes de completarem 3 anos. E esse número, ele salta para quase 89% após 5 anos. Ou seja, em até 5 anos, 89% das empresas fecham. E boa parte disso acontece pela má gestão. A pessoa não sabe administrar dinheiro, a pessoa não consegue administrar crescimento, crescer dói.
poucas pessoas falam disso, mas crescer é muito difícil, crescer exige muito caixa, crescer exige muita estruturação, não é só: "Ah, vou bombar aqui e vou vender meus produtos", não. Principalmente quando você fala de produto, você precisa colocar dinheiro para você crescer, porque você precisa ter estoque. Acho que eu já falei um pouco disso com vocês por aqui. Então o que acontece quando o influenciador e, assim, já preciso dizer pra vocês, eu não tô falando de ninguém, tá. Eu acho que todos os influenciadores hoje que estão consolidando suas marcas tinham robustez e ciência pra entender aonde eles estavam pisando e que eles querem, tá. Mas eu acho que existe um efeito de pessoas que começam a criar conteúdo e aí elas vão lá e simplesmente começam a empreender, e a gente vê muitos negócios fechando. Por quê? Porque ser empresário é muito diferente de ser influenciador. E às vezes a gente muda a rota da nossa vida, vai para uma outra coisa que nem é o nosso talento, porque para você ser empreendedor eu acho que você precisa ter isso na veia, no sangue aqui. E aí você vai para um outro negócio que nem é o seu talento e você mata outra coisa, porque empreender exige tempo, que era muito o seu talento. Então o que que eu queria trazer aqui para vocês? Que o primeiro ponto, eu acho que é pra gente refletir. Se você já cria conteúdo, reflete comigo. Que tipo de vida que você quer ter? Por que que você começou a criar conteúdo? O que que você está buscando com a internet? Você quer viver de publi? Ou você quer viver de alguma outra coisa, de alguma outra fonte de renda? Dá pra ganhar muito dinheiro com publicidade? Dá. Eu acho que no futuro muitas pessoas vão conseguir viver de publicidade? Não. Mas eu acho o caminho mais inteligente o influenciador pegar e abrir a própria empresa, ele sendo empresário? Não, não acho. Hoje, eu acho que para influenciadores menores que estão começando, e eu não tô nem falando de número de seguidor, tá? Tô falando de robustez, de tempo de mercado, de tempo de influência. A coisa mais inteligente a se fazer é o que a Manu City tá fazendo, por exemplo, que é se tornar sócio de outras empresas. Você olha uma empresa, já tá rodando bem, a gestão tá boa, daí você vai lá e pega um pedacinho pra você. Você vai ser o quê? Você vai ser a sua melhor versão ali dentro, que é de comunicadora. Então vamos pegar o exemplo da Manu. Eu vi agora que ela acabou de se tornar sócia de uma academia, Simple Gym, se eu não me engano. E eu achei genial, porque a Manu ela é muito boa de fazer isso, né? Ela vai lá, ela se torna sócia e o que que ela faz? Ela usa o dom dela de comunicação, ela usa o estilo de vida dela, que tem muito fit com a comunidade dela, insere aquele produto, ou na verdade ela pega um produto que se insira de maneira orgânica, que tem os valores parecidos com o dela, e vira sócia. E aí ela comunica. O papel da Manu, além de dar os seus pitacos dentro da empresa, com certeza trazer a expertise, trazer todo o know-how que ela ganha, ao conhecer muito bem o público, é comunicar muito bem isso. Então, ela vende muito bem a empresa. E aí, ao vender muito bem a empresa, ela ganha um grande número de clientes. Ao ganhar um grande número de clientes, os clientes começam a falar as opiniões deles pra ela nos comentários, nas redes sociais, no direct. E aí, ela consegue ter um contato muito próximo com o público, que ela pega esse contato com o público e leva pra dentro da empresa. Ó, precisa lançar uma good day de tal sabor. Estão pedindo. Ó, o público tá falando que tá tendo um problema na entrega desse jeito. Fica muito mais rápido o negócio. Quando você tem essa porta-voz que pode te ajudar. Eu acho que ela fez de uma maneira muito inteligente, por quê? Porque agora é a hora dela focar em conteúdo. É isso mesmo. Não que as empresas não demandem dela, mas é hora dela continuar crescendo, continuar criando um monte de conteúdo. Porque se ela para tudo pra ela sozinha abrir uma empresa, ou ela montando um time, ela sendo a CEO, ela sendo a empresária, a peteca de algum lugar vai cair. E provavelmente vai ser do conteúdo. Porque conteúdo dá trabalho. Porque conteúdo exige que você pare, grave, que você consiga se manter firme no que você acredita ali, passando isso todos os dias para seus seguidores. Se começa a, né, não, tô entrando muito aqui dentro de produto e eu não posso mostrar, porque senão as marcas vão copiar. Eu vou ficar mais ausente nas redes sociais por um período para eu vir a lançar uma marca. Quando você ainda tá no começo da carreira, você pode perder força. E não é isso. No começo da carreira, você tem que ganhar força, ganhar força, ganhar força, sendo uma ótima comunicadora. Então, eu acho que o grande desafio que eu vejo hoje no mercado de influência é, primeiro,
as pessoas entenderem que elas são marcas. Então, elas precisam prezar pela reputação delas, até fugindo um pouco, né, disso de empresária versus influenciadoras, mas elas precisam prezar pela construção de marca delas. Porque quanto mais forte a marca da pessoa for, mais marcas vão querer se associar a ela. Porque o jogo, gente, das redes sociais é sempre de associação. O jogo da publicidade é um jogo de associação. Se vocês entenderem isso, você que quer ser criador de conteúdo, você que quer viver de publi, você que quer fazer publicidade, você vai conseguir dominar um pouco da sua carreira. Por quê? E eu digo um pouco porque a sua carreira vivendo de publicidade não depende só de você, mas boa parcela é sim sua. O que você tem que construir? Você tem que construir uma marca forte e coerente. Por quê? As marcas vão te usar para passar mensagem para os consumidores delas. Vamos a um exemplo. Eu sou uma marca de saudáveis e inovadora. Eu acho que a Manucite é inovadora e ela tá muito relacionada, vou usar muito a Manucite de exemplo, tá? Porque eu acho que ela tá fazendo um trabalho brilhante. E acho que ela tá muito associada a fitness. Ela tá mesmo, né? A saudabilidade. Então, o que que eu faço? Eu bato na porta da Manucite e falo: você pode fazer uma publicidade pra mim? Porque isso vai fazer com que as pessoas entendam quem eu sou, quais são os meus valores, porque eu me associei a você. E por entenderem muito bem quem é você e quais os seus valores, na hora que eles associarem a minha marca a você, eles vão entender que a minha marca tem o que você tem. Então, se você é um influenciador que não tem um posicionamento, eu não tô falando de se envolver em polêmica, tá? As pessoas confundem posicionamento. Eu tô falando de você entender quem é você, quem é seu público, o que você comunica, o que você entrega de valor para sua audiência, qual é o seu propósito com as redes sociais. Se você não sabe nenhuma dessas coisas, eu falo muito sobre elas no episódio de posicionamento, pode te ajudar. Você não consegue ser uma pessoa interessante para as marcas se associarem. E aí acontece um ponto, que é você percebe, depois de um tempo, que se você não construiu marca, mesmo você tendo um número grande de seguidores, você não consegue fechar publicidade. Uma vez, eu conheci uma pessoa na internet, assim. Essa pessoa é muito grande, mais de 1 milhão de seguidores, mais de meio milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão de seguidores no TikTok. E aí essa pessoa me falou, ó, hoje eu tô faturando mais ou menos uns 7 mil. Gente, vamos lá. 7 mil é bastante dinheiro. Eu sei que é. Mas 7 mil não é a quantidade de dinheiro que a gente imagina que um influenciador com mais de 1,5 milhão de seguidores ganha. Porque a gente vê os influenciadores de mais de 1 milhão, muitas vezes vivendo vida de luxo, mas eles são a exceção. E aí eu tô vindo aqui nesse episódio fazer uma conscientização sobre a vida de publi, porque eu acho que alguém precisa falar, e uma conscientização sobre a vida de empresário. E você deve estar pensando, meu Deus, então, se não é pra ser empresário, não é pra fazer viver de publi? Não, não, não. Você pode ser o que você quiser. Eu sou a primeira pessoa a acreditar nisso. Desde que você saiba aonde você tá pisando, que às vezes as coisas demoram, que você precisa fazer um bom trabalho, que você precisa ser excelente, porque senão marcas não vão querer te contratar. E aí eu vou trazer um dado que eu achei muito interessante. De acordo com a YouPix, tá? Então, é uma pesquisa realizada pela YouPix. Cerca de 50,68% dos criadores recebem até R$ 5.000 mensais, enquanto apenas 6% ultrapassam a faixa de R$ 20.000 por mês. Por que eu acho interessante trazer esse dado? Porque a gente acha que a criação de conteúdo por si só vai trazer muito dinheiro. Pode ser que para algumas pessoas traga, mas não é assim para todo mundo. Então não se desespere se você não tiver milionário vivendo de publi, porque a realidade do mercado não é essa, tá? Não é fácil assim. E aí a gente começa a entrar em alguns outros pontos do por que então as influenciadoras elas estão migrando de influenciadora para empresária. Ou por que influenciadoras estão se associando, virando sócias, né, de outras empresas? Por causa disso. E por causa de um pensamento a longo prazo. Quando a gente olha para comportamento de consumidor, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar meu raciocínio, eu juro que tudo vai fazer sentido no final, tá? Hoje, 70% dos consumidores da geração Z confiam mais em recomendação de um influenciador do que de uma celebridade. E 61% dos consumidores no geral confiam nas recomendações de influenciadores. Escutem isso.
tanto quanto de amigos e familiares. Esse é o poder da criação de conteúdo bem feita. Esse é o poder de você ser um influenciador. Você consegue influenciar no consumo das pessoas. Influenciador, aquele que influencia. Quando você fala, eu gostei deste produto, as pessoas tendem a comprar aquele produto se você influencia elas. Você influencia na compra, você influencia no comportamento. E por isso, ser um influenciador é ter um grande peso nas costas. Porque você tem uma responsabilidade que você fala, muitas pessoas vão seguir, porque você vai influenciar elas. Então a gente precisa pôr a mão na consciência, pausa aqui pra falar disso, porque eu vejo às vezes o mercado de influência fazendo tanto influenciador fazendo cagada, tendo um comportamento ridículo, e as pessoas replicam, gente. Então, se você quer ser um criador de conteúdo, a primeira coisa é assuma essa bronca, porque é um peso, tá? É uma responsabilidade. E a segunda coisa é entenda que você vai ter ouro na mão se você conseguir influenciar as pessoas. E aí que a gente começa a entender, mas espera. Então, a publi, ela não dá tanto dinheiro assim. Dá para algumas pessoas fecham contratos milionários. Mas para outras, ela não dá tanto dinheiro assim. E a publi tem uma questão que é, você fica dependendo da sua imagem, né? Então, o que eu sinto? Que muitas pessoas ficam com esse medo de depender só da imagem, e elas pensam, alguma hora, a criação de conteúdo, ela é meio exaustiva. E aí as pessoas pensam, alguma hora, eu quero parar de depender só da minha imagem. A partir do momento que eu quiser parar de depender só da minha imagem, eu preciso ter uma empresa sólida. E aí as pessoas falam, então eu vou lá e vou criar uma marca. O que a Bruna Tavares está fazendo? E eu falei pra vocês que eu acho genial a mudança que ela fez, né? A Bruna, ela sempre foi empreendedora. Vamos pingar esse i aqui. E aí quando ela criou a marca dela de maquiagem, a marca influenciadora Bruna Tavares, a marca pessoal, era, obviamente, muito maior do que a marca que ela estava criando ali. Mas com o tempo, ela foi saindo de cena e colocando outras pessoas para representarem a marca, colocando símbolos, usando muito branding e posicionamento. E uma coisa surpreendente aconteceu. Muitas pessoas hoje não sabem que Bruna Tavares é uma influenciadora. Eu ouvi um podcast da Bruna falando sobre isso. Tipo, olha, a minha ideia é que eu não precise aparecer para que a minha marca venda, que a marca seja muito forte, que ela seja reconhecida pela qualidade. E aí, eu tava com a minha irmã de 10 anos e ela me falou, eu falei pra ela, eu fui numa palestra da Bruna Tavares, muito legal, depois eu encontrei ela. E crianças de 10 anos hoje são muito ligadas em marcas de maquiagem. E ela me falou, quê? Bruna Tavares é uma influenciadora? Ela é uma pessoa? Ela existe? E aí eu entendi. A Bruna conseguiu consolidar o negócio dela. Só que entendam, a Bruna optou por este caminho de ser empresária. A Bruna trabalha demais, gente. A Bruna faz teste de produto. A Bruna tá lá enfiada nos bastidores, fazendo gestão. Ela é empresária e ela escolheu por isso. Em contrapartida, vamos olhar um outro exemplo. Silvia Brás. Silvia Brás, com certeza, deve ter participação em várias empresas. Mas, que é mais ou menos o caminho Manucci ali, percebe? Ela é sócia. Mas, ela não é empresária hoje. Hoje ela é influenciadora. E isso torna ela empresária porque ela é dona de uma empresa gigantesca. Mas, ela não tem essa função de esse corre, assim, que você tem quando você tem uma empresa. Que você tem quando você tem uma empresa que vende produto físico, por exemplo. E por que eu acho interessante a gente pensar e olhar sobre isso? Por quê? Olhar pra isso, né? Porque ela é super bem sucedida. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês nesse episódio? Acho que essa vai ser a grande conclusão. Existem todos os caminhos. E todos vão ter as suas delícias e os seus desafios. Todos estão envolvidos com a criação de conteúdo. Mas você precisa conseguir olhar de uma maneira estratégica para essa criação de conteúdo. O que eu quero? Eu quero me associar a várias empresas e eu quero ser criadora de conteúdo. Não, eu quero ser empresária e eu vou criar conteúdo para fortalecer a minha empresa. Não, eu vou começar a criar conteúdo, dar certo nisso daqui, viver de publi um tempo, mas depois, para eu alavancar mesmo a minha renda, eu vou abrir uma empresa. O que você vai querer fazer? O que é prioridade para você? A gente sempre volta para isso, né?
que é prioridade pra você hoje? É prioridade pra você a liberdade geográfica? Você quer criar conteúdo porque você quer a liberdade geográfica? Não, porque eu quero muito o dinheiro. Então, pera, pensa, tá? Pensa se é o viver de publi mesmo, ou você vai vender seu conhecimento na internet. Se você vai empacotar o seu conhecimento em uma mentoria, e às vezes em infoproduto, a depender do que você faz. Se você vai vender um produto físico, que tem seus grandes desafios. O que você quer? Eu acho que é muito engraçado porque a gente pode ser criador da nossa vida. Óbvio que alguns com mais dificuldade do que outros. Outros têm mais privilégio, enquanto alguns têm mais privilégios, outros não têm tantos privilégios. Então, às vezes, uns demoram mais do que outros, cada um no seu processo. Mas, se você quer muito algo, começa a arquitetar, começa a pensar, tá? Quando eu comecei a criar conteúdo, eu sempre soube que eu não queria ser criadora de conteúdo. Eu nunca quis ser influenciadora. Viver de publicidade, ficar fazendo as publicidades. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ensinar, eu amo dar aula, eu amo ensinar as pessoas sobre posicionamento. Eu estudo muito sobre branding. Eu sou tecnicamente muito bem formada. Então, o que eu vim fazer na internet foi fortalecer o meu negócio. E para todo mundo que é empresário, empreendedor, e é que eu vou entrar com vocês nessa. Eu acho que esse é o caminho mais potente para você crescer o seu negócio. Você criar conteúdo com intenção e com estratégia. Porque eu acho que eu teria, assim, olhando bem sem modéstia, tá? Eu acho que eu teria caminhos bem-sucedidos. Se eu escolhesse diferentes coisas, né? Eu tinha uma possível carreira dentro de empresa. Acho que eu tenho um perfil que daria certo, mas ali eu acho que eu não seria feliz. Eu tinha um caminho, sendo empreendedora de outras coisas, uma empreendedora mais offline, mas eu não teria ganhado potência. E aí eu olho e hoje eu falo com muita convicção, foi o que eu vivi e é o que eu vou viver ainda mais com os planos que a gente tem feito para a empresa. Eu sou empresária em primeiro lugar. Eu tenho uma empresa, tenho um negócio de educação, um negócio de branding, mas eu uso a criação de conteúdo para divulgar o meu trabalho. E aí eu queria trazer essa provocação para vocês. Primeiro, se você é influenciador, será mesmo que você tem que abrir um negócio? Será mesmo que você quer comprar essa bronca? Será mesmo que não tem uma opção mais inteligente que é você virar sócio? Então vive aí de influência, vende algo, às vezes você não vai conseguir viver só de publi, mas vende algo, vende algum tipo de serviço, algum tipo de produto por um tempo, dá esse salto, mas se você quer ser criadora de conteúdo, você pode virar sócia de outras empresas, tá? Você não precisa abrir a sua. Então eu seguiria firme na criação de conteúdo. E aí depois, você pensa em começar a entrar com sociedade. Porque aí você deixa os gestores serem gestores, os empresários serem empresários e você é comunicadora. Porque o criador de conteúdo ele tem que ser um bom comunicador. Agora não, se seu sonho é ser empresário, não comece criando conteúdo sem ser empresário. Comece com a empresa e vem com o conteúdo junto. Tudo junto e misturado. Pega, empacota o que você sabe, pega e começa a vender um produto e vem pra internet. Não existe pra mim hoje você ter um negócio que escala, você ter um negócio que fica muito grande, se você não tiver na internet. Eu acho que são pouquíssimos negócios, tá? Acho que existem alguns negócios muito específicos, regionais. Já falei pra vocês que tem um negócio, uma vez que eu me deparei assim, eu falei, esse negócio não sei se precisa. Que é um negócio regional de saúde que atende pacientes que têm aquela necessidade específica. O paciente ele não vem porque ele quer, ele vem porque ele tá com um problema. E aí tem todo um boca a boca dentro da cidade do interior e aquele negócio já tá muito bem consolidado. Precisa vir pra internet? Os sócios não têm vontade de expandir, por exemplo? Então não. Se o negócio já tá consolidado, já tá ali, não. Acho que não precisa. Talvez uma página mais institucional e é isso. Mas todo o resto, se o dono dessa empresa de saúde, um fisioterapeuta, por exemplo, ele quer começar a palestrar, dar aula ou fazer curso, ou ser conselheiro de outras empresas de saúde, cara, ele não vai perder em nada, pelo contrário, vai ser o que vai viabilizar que ele faça isso se ele vier pra internet. Então, eu acho que a comparação que eu queria trazer aqui pra vocês é: existe uma tendência das influenciadoras virarem empresárias. Eu acho que as influenciadoras que viram empresárias,
elas elas sempre foram empreendedoras, né, criadoras de conteúdo, mas elas têm 2 opções. Elas têm a opção delas fazerem essa movimentação, que eu vou chamar de Bruna Tavares, que é: aos poucos eu vou saindo da minha cadeira de influenciadora, eu cansei dessa vida de publicidade, eu cansei de ter que aparecer todos os dias. Eu quero ter um negócio mais sólido pra eu envelhecer, pra eu me dedicar pros meus filhos sem ter que ficar mostrando eles, mostrando a minha família, essa super exposição. Tem gente que cansa disso. E aí eu vou criar aqui o meu negócio, que daqui a pouco ele vai ser conhecido sozinho. E esse é o meu plano longo prazo, e é isso, eu acho muito inteligente. Só que aí essa pessoa ela tem que abrir mão de várias coisas, tá? Tem que abrir mão de uma liberdade geográfica extrema, ela tem que abrir mão de muitas coisas. Ela não vai estar em todos os eventos, ela não vai estar surfando a crista da onda, fazendo uma porrada de conteúdo se ela tem que gerir uma empresa. Existe um movimento, vou chamar de Manocity, que é: eu sou criadora de conteúdo, eu vou continuar sendo criadora de conteúdo, eu vou explodir aqui na criação de conteúdo e eu vou me associar a empresas. Porque tem pessoas que não querem vir para criação de conteúdo. E aí essas pessoas, elas vão lá e contratam influenciadoras ou chamam influenciadoras para virarem suas sócias. Eu acho isso inteligentíssimo para as duas partes, tá? Porque tem gente que é muito bom de gestão e não quer aparecer na rede social. E aí você vai lá e contrata uma influenciadora. Mas você tem que ter a bala, né? Na agulha. Você tem que conseguir bancar isso, porque isso às vezes é caro. Muitas vezes é caro. E a influenciadora não vai vir para qualquer empresa. Então, eu ainda acho que você tem que usar a criação de conteúdo para criar seu negócio, ou você vem junto com uma influenciadora e cria um negócio. Aí você tem que ter uma rede de contato. Então, essas são as possibilidades. E existe uma terceira via, que é: você tem vontade de ser empresário, você tem vontade de vender o seu conhecimento, o seu produto, o seu serviço. E aí você usa a criação de conteúdo como o meio de divulgação disso. Os 3 caminhos são possíveis. Os 3 caminhos são muito bons. Eu acho muito interessante você pensar em não só viver de publi, tá? Essa é a minha grande opinião. Eu acho que não existe mais o caminho só publi, tá? Não no longo prazo. Acho que no começo pode existir, mas no longo prazo, acho que não. Por quê? Trazer mais um dado para vocês. O estudo da Nielsen de 2023 disse que no Brasil o mercado cresceu 43%, o mercado de influenciadores, se tornando um mercado de 14 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. Dá para você ser muito gigante, dá para você viver só de publi? Dá, mas a tendência pro mercado de influenciadores é: as marcas vão começar a investir cada vez mais em micro-influenciadores, que é ali acima de 10 mil. Algumas marcas já apostam nos nano-influenciadores, que é ali acima de 1.000, tá? De 1.000 a 5.000, se eu não me engano. E isso vai significar que não vai existir mais uma concentração tão grande. Então, as marcas elas vão começar a pegar esse dinheiro. Eu tenho 10 mil e eu vou distribuir nessas 10 meninas. Sei lá. Ao invés de pegar esses 10 mil e dar na mão de uma. Porque ela tá entendendo, as marcas estão entendendo que as influenciadoras menores, elas têm uma proximidade muito grande com os seus públicos. Elas têm uma comunidade muito fortalecida, um senso de comunidade muito grande. E você, quando você é uma influenciadora, um criador de conteúdo mais nichado, você comunica muito com um público específico. E se a marca quer comunicar com aquele público, ela vem atrás de você. Então tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da Letícia Vaz. A Letícia Vaz hoje, ela se tornou uma das maiores quando o tema é e-commerce, uma das pessoas mais relevantes quando o tema é e-commerce. Acabou de virar sócia da Nuvem Shop. Olha aí, ó, o que eu tô falando. Tá vendo? De influência. Ela era uma empresária, usou a internet pra alavancar o negócio dela. A LV fatura, acho que 12 milhões ano, que é a marca dela de moda. E aí ela veio, virou influenciadora por causa da Nuvem Shop, pra poder fazer publi pra Nuvem Shop, e agora virou sócia da Nuvem Shop. Ela tem 300 mil seguidores. Você acha que a pessoa de 300 mil seguidores é a mais relevante de influenciadores? Pera, ela não precisa ser a mais relevante de influenciadores do Brasil. Porque a mais relevante de influenciadoras do Brasil, ela é muito genérica. Ela virou a mais relevante de e-commerce. Então, todo mundo que quer falar de e-commerce, todo mundo que quer falar com um empreendedor que tem um e-commerce, hoje quer contratar a Letícia. E pagar muito pela Letícia. Ela já fechou contrato de mais de 1 milhão. Então, o que eu enxergo hoje para o mercado, para a gente ir concluindo? Quanto mais as empresas conseguirem se associar a influenciadores, mais elas vão ganhar. Quanto mais as empresas se associarem a influenciadores de nicho, com um custo um pouco menor,
elas conseguem uma altíssima conversão. Porque às vezes pra Nuvem Shop chegar em uma gigantesca, ela ia ter que pagar mais do que ela tá pagando pra Letícia Vaz, e ela não ia conseguir acertar tanto, porque da base daquele influenciador gigantesco, 1% vai ser empreendedor, da base da Letícia Vaz, 95% vai ser empreendedor, entendeu? Então, às vezes, ou ela vai colocar o mesmo dinheiro e vai ter mais retorno, ou ela vai colocar um pouco menos até e vai ter mais retorno. Então, isso que é muito importante, essa é uma tendência muito forte. Outra coisa que eu acho muito relevante é a gente entender que não existe mal em você usar a criação de conteúdo se você tem um produto ou um serviço, porque isso vai te trazer, sim, ótimos frutos. Essa palavra que eu prego, tá? Eu acho que você tem que ter um bom posicionamento atrelado com uma boa criação de conteúdo estratégica. Não é criar conteúdo de qualquer jeito. E uma outra provocação que eu queria trazer pra vocês é: entendam o que vocês querem pra vida de vocês e qual o terreno que vocês vão pisar. Empresários, contratem influenciadores, mas não deixem de se tornar influenciadores também, porque a gente viu o caso da CIMED, uma potência. A empresa potencializou muito depois que eles humanizaram, porque pessoas se conectam com pessoas. Influenciadores, não sigam a manada e saiam abrindo empresa sem saber se é exatamente isso que vocês querem, sem saber se vocês querem se tornar empresários. E se você achar que não, fortaleça a sua criação de conteúdo e depois se associe a outras empresas. Se você quiser desfrutar ainda de liberdade geográfica, etc. Mas o recado geral para todos vocês é: pensem o que vocês querem para a vida de vocês. Sem limites, tá? Se tudo fosse possível, essa é a atividade da semana. Escreve aí, por favor. Nem que seja no seu bloco de notas. Tá? Tá dirigindo. Estaciona, tá? Não escreve dirigindo. Se tudo fosse possível, o que você faria da sua vida? Se tudo fosse possível, qual seria a sua vida dos sonhos? Agora que você escreveu isso, começa a pensar. Existe alguma coisa, algum pequeno passo, ou algum grande passo, sem muitos riscos, tá? Vocês sabem que eu sou avessa a riscos. Vou largar meu emprego e vou viver da minha arte na praia amanhã. Não, eu gosto de planejamento por aqui. Existe algum primeiro passo que você possa dar em direção a isso? Para viabilizar a vida que você escreveu ou a vida que você pensou por aí? Pensa sobre isso. E dê seus passos pensando. Vamos sair do piloto automático. É isso, meus queridos. Muito obrigada. Até quarta-feira que vem. Um beijo. Tchau.